A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso segundo vídeo e desde já, antes de iniciar, eu queria já te agradecer pela sua presença aqui e queria te convidar a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que este testemunho chegue a muito mais pessoas e que a palavra do Senhor seja propagada e alcançar muitas vidas. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Jaziel. Ele foi da mesma igreja que eu quando eu me batizei e hoje nós nos reencontramos novamente e pela honra e glória do Senhor ele está aqui para contar o testemunho dele, que é forte, e eu tenho certeza que assim como impactou um pouquinho do que ele já me contou a minha vida, vai impactar a sua também. Seja muito bem-vindo, Ziel. Boa noite, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com você hoje, poder contar um pouco da minha história, do que eu passei, da onde que Deus me tirou, porque nós servimos um Deus que transforma, um Deus que liberta. Às vezes, para muitas pessoas, os olhos da sociedade, vamos dizer, né, somos causa perdida, mas Deus, com seu infinito amor e sua infinita misericórdia, decide investir em projetos falidos. E hoje não é só o Jaziel Santos que está aqui, hoje um projeto falido que um dia foi falido, né, que Jesus reconstruiu, está aqui hoje falando com você. Para mim é um prazer imenso estar aqui, poder falar do amor de Jesus, que é o único amor que transforma e liberta. Amém. Glória a Deus. Sinta-se à vontade, tá? Amém. Hoje foi uma luta, hein, gente, para estar aqui, né, Jaziel? Rapaz, Mas foi. glória a Deus estar aqui e vai ser incrível. Se Deus quiser. Amém. Me conta, você já nasceu no berço evangélico? Sim, vim de uma família cristã, onde meu pai foi dirigente de igreja, quando eu era assim, criança, né? Minha mãe também, nasci num berço evangélico. Mas como todo adolescente, né, tudo tem seus momentos e todos têm suas fraquezas. Acho que inteirando 14 anos para 15 anos, entrei para o mundo do crime, onde conheci a criminalidade. Comecei fumando um cigarro, achando que era normal, depois parti tomando uma cerveja, e quando eu vi, estava fumando um cigarro de maconha. E aí foi onde eu tive as minhas primeiras experiências com o crime. Logo após veio as amizades, que hoje em dia as amizades influenciam muito, sabe? E naquela época as amizades eram tudo para mim. Comecei a trocar, como se diz, comecei a trocar os de casa pelos de fora. E foi aí quando eu comecei a me envolver. Quando eu pensei que não, já estava fazendo assalto, fazendo furto. E foi aí que eu conheci o crime de verdade, sabe? Às vezes a pessoa fuma só um cigarro e acha que é um criminoso, mas não. Entendeu? Quando o crime ele te pega, ele não tem perdão, não tem dó. O crime ele é capaz de fazer com a pessoa, vocês não têm noção do que ele faz com a pessoa. Ele coloca uma cegueira em você tão diferente que às vezes sua mãe chega e fala: meu filho, não é assim que funciona, esse não é seu amigo, mas você discute com sua mãe dentro de casa e pega e decide escolher as pessoas de fora. Defende o amigo, né? Defende o amigo. Às vezes sua mãe chega em você e fala: não é assim que vai pra frente. Eu lembro que, acho que no ano de 2016, não, no ano de 2015, eu já tinha tudo planejado para ir fazer um assalto com um parceiro, entendeu? E mentindo para minha mãe, falando que ia para a escola, estudava à noite, e minha mãe lavando uma vasilha na cozinha, ela pegou e falou assim: meu filho, não vai onde você está pensando. E nesse dia eu falei para ela foi e falou assim para mim, porque Deus me mostrou que você vai fazer coisa errada. Aí eu falei para ela: fala pro seu Deus tirar a mão da minha cabeça. E até hoje eu guardo essa frase para mim como a frase mais pesada da minha vida, porque eu não escutei ela, saí, mandei com meus amigos e fui fazer o assalto. E no meio do assalto eu tomei um tiro do lado esquerdo do peito, onde a bala passou 1 centímetro do coração. Eu sou um milagre, graças a Deus. Hoje eu sou um milagre, porque nesse dia eu vi que, mesmo assim, né, mesmo não voltando naquela época para a igreja, mas eu vi que Deus tinha um projeto comigo, mas mesmo assim ainda não dei moral, quebrei a cara várias vezes. E nesse dia minha mãe falou para mim essa frase, eu guardei bastante, eu carrego ela até hoje, porque até para as pessoas que vão ver aí esse vídeo, escute a mãe, entendeu? Porque às vezes a mãe fala, é pro bem, a gente fala: não, minha mãe tá doida, né, tá certo não.
E como diz aquela velha frase, né? Conselho de mãe é aviso de Deus. Nesse dia, eu lembro que eu saí para ir para a escola, fui fazer esse assalto e quando voltei para casa, eu já voltei baleado. Eu fui para o hospital. Chegou lá, a polícia não tem o mesmo tratamento que a sua mãe tem, entendeu? Já estava me esperando no hospital e foi onde começou a sequência de tortura para poder entregar o parceiro. Só que quem está no mundo do crime sabe que não pode entregar o parceiro, que é coisa que acontece que você entregou, você morreu. Então eu aguentei a sessão de tortura e foi aí que eu peguei o meu primeiro artigo no Código Penal, né? Como ele se diz, era menor, mas mesmo assim. Mas como assim, como que eu posso te dizer? É uma vida que não compensa, porque na época a minha esposa estava grávida de acho que 2 meses da minha filha. E se eu não tivesse vivo naquela época, se eu não tivesse ficado vivo naquele dia, hoje eu não teria visto minha filha crescer. E foi, querendo ou não, foi a porta, foi o principal, o começo de tudo, né? Começou em 2016, aconteceu isso. Aí eu comecei a ter outras experiências com outros tipos de drogas, que foi onde que veio a cocaína. Porque todos que estavam do meu lado me deixaram por conta que até a própria família falou, não, é um assaltante, então muitos da família também abandonou, deixou de lado e foi onde comecei a entrar pro tráfico de drogas, que eu fiquei com medo de ir pro assalto. Mas você estava em casa, você não ficou preso porque você ainda era menor de Não, idade? não fiquei preso porque eu era menor, entendeu? Mas mesmo assim ainda peguei o artigo, porque a gente pega o artigo, se a polícia pegar, a gente pega o artigo. E como alguns parentes e algumas pessoas deixaram de lado, entendeu? Foi onde que eu adquiri o outro vício, para onde que eu entrei pro outro vício, porque às vezes a gente pensa que, assim, eu falo pros parentes, quando tiver uma pessoa que estiver passando por essa situação, em vez de apontar o dedo, em vez de condenar aquela pessoa, abraça, porque se eu tivesse sido abraçado, talvez eu não teria passado por mais experiências que eu passei, entendeu? E continuei desse jeito, entrando para a vida do tráfico, foi onde comecei a vender droga, onde os vícios, aí veio as baladas, os frevos, entendeu? Polícia direto em casa, devendo traficante, e só o vício atrás de vício, vício atrás de vício. Só não cheguei a usar o crack na lata, mas até cheirar o crack eu já cheirei, entendeu? Então hoje, para mim estar aqui, é Deus. Por isso que quando eu comecei, eu falei para você que Deus investe em projetos falidos, porque às vezes até os nossos próprios parentes, eles vão discriminar a gente, eles vão olhar pra gente e vão falar, não, quem que é esse aí? Esse aí não tem mais solução não, vai morrer desse jeito. Só que a Bíblia também fala que Deus veio para dar vida e vida com abundância. E se eu estou aqui hoje é um milagre, é um milagre. E assim foi meu testemunho, fui de dentro do crime, aí foi passando-se os anos e como a cocaína, eu acho que ela é o vício pior que tem pra pessoa. Porque quando você pensa que não, ela já te dominou. Ela te tira a sã consciência, ela te tira, por exemplo, ela não deixa você ver seus filhos crescer. Os seus filhos, se você chega em casa meio louco, meio drogado, como a gente diz, né? Seus filhos vêm falar, papai, você não quer ficar do lado deles porque você fica naquela opressão. E, inclusive, foi chegando um tempo que a cocaína dominou tanto meu corpo que eu comecei a ficar, como se fala, começou a me adoecer. Comecei a dar problema no coração, problema cardíaco. E Deus me tirou de 3 overdoses. Uma overdose eu entortei os braços, as mãos. E naquela hora ali eu lembro que eu cheguei na UPA, no SAMU. E essa parte é bem forte, porque quando eu cheguei lá na UPA, tinha uma enfermeira, e na minha cabeça falando aquele louvor da Valesca, acho que é Valesca Maísa, né? Eu sou teu pai. E foi uma experiência com Deus que eu tive que eu vou te falar, eu nunca esqueço. Eu cheguei, o bombeiro me deixou na UPA, eles colocaram já um diazepam na veia para poder controlar. E quando a enfermeira chegou, a primeira coisa que ela falou, ela colocou a mão no meu peito e falou que eu tinha um pai, que era Deus. E começou a cantar esse louvor. Então eu nunca esqueço disso. Porque da onde que eu vim, para onde eu tô hoje, foi muitas coisas que aconteceu.
Só que no meio disso tudo ainda tem pessoas que Deus coloca na nossa vida, que é pessoas que passam pela nossa vida que, mesmo a gente sendo falho e pecador, ainda olha pra gente com amor e misericórdia, entendeu? Foi onde eu conheci pessoas que chegaram em mim e falavam, não, Deus ainda não desiste de você. Deus não desistiu de você. Você ainda tem uma história linda para ser escrita. Sempre te lembrando, né, do seu Sempre propósito. lembrando. Só que não adianta todos que estão no crime. Isso aí você pode perguntar para qualquer um. Todos que estão no crime, que estão no tráfico, que estão no vício. Igual aquele versículo fala, eu acho que é versículo mesmo, né? Quem já pisou nos santos dos santos, em outros lugares não sabe viver. Mesmo eu drogado, mesmo eu na vida louca, Deus usava até mesmo os usuários que iam comprar droga de mim para falar de Deus. Entendeu? Então, quando falava de Deus, eu já falava, meu Deus do céu, eu tô na vida errada, o que eu tô fazendo? Aí sentia saudade. É onde é que sente a saudade, o Espírito Santo já começa a confrontar, entendeu? Então não adianta a gente correr. Não adianta a gente correr. Foi muita coisa que me aconteceu. Polícia me levar pro meio do mato, falar que vai me matar. Igual eu te falei, overdoses. Descarregar arma em mim para me matar. Nossa, é coisa demais que a gente vai falando assim, meu Deus do céu. E você vai lembrando, né? Vai lembrando, você fala, Jesus, onde é que eu estava, Senhor? Para onde que o Senhor me colocou? Onde é que eu estava? E hoje o que eu posso dizer é que Jesus, ele não tem... Quando é que você se tocou que você devia voltar? Como é que foi sua volta? A minha volta, Deus usou o irmão lá da igreja, aquele que eu te apresentei, que eu falei, esse aqui tem um testemunho forte, o Édipo. Se Deus quiser, vai ser o próximo dos vídeos. O do presídio. Esse aí, meus irmãos, vocês Esperem estão entendendo? aí, que já ele chega. Do presídio. E Deus usou ele para falar com a minha mãe, e ele falou assim, ó, não precisa preocupar não, que ele vai ter um encontro com Jesus. E eu tava até fumando ainda, como se diz, um baseado, Mas como que vocês se conheceram? Eu mais o Édipo? Na igreja mesmo. Na igreja. Porque, assim, sabe como é que eu tava? Eu tava sendo aquele crente que é o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Então eu ficava 3 meses e saía. Ficava 4 meses e saía. Então eu não conhecia, entendeu? Não tinha me entregado totalmente para Jesus. Você voltava pela emoção? Voltava pela emoção de querer... Hoje eu sou músico, né? Graças a Deus, eu sempre fui músico, mas voltava pela emoção de querer tocar, de querer tocar numa festa, entendeu? E aí voltava pela emoção. Voltava pela emoção e onde é que quebrava a cara, porque a gente tem que se entregar por completo para Deus fazer a obra. Aí ele chegou na minha mãe e falou assim, ó, não precisa preocupar não, que Jesus já tem um encontro com ele. E de novo minha mãe e eu fazendo piadinha, né, fumando um baseado, minha mãe chegou e falou, o Édipo mandou te falar que Deus vai ter um encontro com você. Aí eu peguei e falei, lá vem minha mãe de novo com esses trem de crente. Aí eu fui dormir. Quando eu comecei a dormir, eu tive um sonho que eu levantava da cama e eu olhava na cama, eu tinha morrido. E minha filha gritava, falava assim, meu pai morreu, meu filho, o que nós vamos fazer sem meu pai? O que nós vamos fazer sem meu pai? E no meio deste sonho, eu levantava e eu via eu morto em cima da cama mesmo. E quando eu acordei, a primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu ouvido, ele falou assim, hoje basta. Ou você volta, ou é isso que vai acontecer com você. Te deu uma segunda chance. Te deu uma chance de escolha, de escolha. Aí a gente sabe quando é o Espírito Santo que fala que a carne treme, né? A gente não consegue. Aí eu fui trabalhar, fiquei com aquele trem na cabeça. Eu falei, é coisa da minha cabeça? Será que é onda? A gente acha que é. E de novo o Espírito Santo. Você tem escolha. Aí meu patrão chegou em mim, eram umas 3:30 da tarde, ele falou assim, Gisel, Deus mandou te falar o seguinte, ou você volta, ou você vai descer a sepultura. Aí eu falei, confirmou. Portanto, quando eu voltei, eu cheguei em casa e falei, vou voltar para a igreja. Fui para a igreja, reconciliei e fui caminhando, porque assim, às vezes a pessoa acha assim, eu tenho que parar de fumar um cigarro, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar uma maconha para poder caminhar. Não é, quem transforma é Jesus, quem muda é Jesus, entendeu? Aí muitos estão iludidos achando que, não, eu vou parar, mas você não para por conta própria. Tá esperando o momento certo para voltar, ou para ir para a igreja, mas não tem esse momento. Aí tipo assim, eu quero me preparar primeiro, mas pode ser tarde.
quando você estava no mundo do crime, quando você usava suas drogas, você pensava nos seus filhos, na sua família? Em algum momento falava assim, nossa, isso aqui que eu tô fazendo não é... A gente pensa, ixi, eu acho que todos que estão no vício, é igual eu te falei, a cocaína ela domina, não adianta. A maconha não domina tanto igual a cocaína, mas ela é a porta para as outras drogas, entendeu? Assim, eu já cansei de usar 5 gramas de cocaína, 10 gramas de cocaína ouvindo hino, entendeu? E falava, meu Deus, me liberta desse trem, me tira disso aqui, meu Deus, ó, meus filhos, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha família, mas o vício fala mais alto, entendeu? Entendi. Quando a gente ixi, toda hora, a gente tá ali, ó, se eu estivesse vendendo uma droga, eu tava com o bolso cheio de droga, numa biqueira, mas tava com o pensamento, se a polícia entrar aqui, me pegar, quem que vai cuidar dos meus filhos? Quem vai ficar com meus filhos, entendeu? Mas assim, as pessoas olham pra gente e falam, não, você não tá nem pra família não, mas não adianta, a gente pensa, e pode perguntar pra qualquer usuário, se quando ele tá usando, ele não pensa na família dele. É a primeira coisa que vem na mente. E é igual assim, eu friso mais a cocaína porque foi a que destruiu a minha vida mais. Foi ela. Ela que acabou. Assim, todas as drogas destroem, mas a cocaína, igual eu tô te falando, ela tem o primeiro uso que você faz, o povo fala tiro, né? O primeiro tiro que você dá, já vem aquela euforia, aquela sensação de pânico, aí você já se isola. Se isola. É por isso que você vê muitos aí que estão correndo na rua, alguém quer me pegar. Meu Deus, é a onda da cocaína, entendeu? E outra coisa, ela é tão suja, assim, que eu tentei 3 suicídios. Louco demais e falava, meu Deus, meu filho. Você tocou num assunto que eu falava, não, meu filho me vê desse jeito aqui, eu vou me matar. Tem cicatriz aqui, que tentei cortar o pulso aqui. Já fui para a corda arrebentou. Já fui para rodovia e parece que é Deus que dá o livramento, porque quando ia para rodovia, no anel viário, não passava um caminhão. Não passava um caminhão, aí voltava para casa, eu falava, agora eu vou mudar de vida. Acabou. Só que igual eu falei, se não tiver Jesus, não muda. Aí falava, acabou, eu colocava o hino, aí Deus falava comigo no hino. Quantas vezes eu gostava de escutar aquilo, deixa eu te usar, para. Escutava ele, o coração parava. Quando eu via que a onda estava acabando, que eu estava fora do pânico, né? Usava de novo. Aí quando usava de novo, já vinha tudo de novo aquela brisa. Falar, não, agora eu vou me matar mesmo. Agora eu vou me matar. Inclusive, acho que das 2 últimas overdoses eu usei para me matar mesmo, para tentar suicídio. Eu usei muita quantidade para tentar acabar, porque a gente sofre calado, entendeu? Ninguém usa porque, eu vou usar porque é bom, porque eu quero usar. Não é. É porque é um trem que você não controla, você não consegue controlar e quando você pensa que não, você está atolado. No começo é fácil, nossa, a pessoa acha até bonito, fala, não, aqui eu estou usando esse trem aqui é bom demais, mas quando ela te pega, que você vai cair a ficha, eu cheguei a pesar 39 quilos. A barba aqui embaixo, cabelo grande, andando na rua com sacola amarrada na cintura, nas bermudas, chinela baiana branca, tava preta, de terra, entendeu? E é por isso que você pode ver que no projeto Jesus Nazou eu já chego assim, eu encho d'água, porque eu vejo que é um projeto que é lindo demais, sabe? Porque de onde que Deus me tirou... Você vê de onde Deus tirou. Eu vejo de onde Deus me tirou. E eu olho assim com um olhar tão... que o que Deus fez por mim, eu quero que Deus faça por eles também. Então, a gente sempre lembra, mesmo fazendo uso, a gente lembra da família, é o que mais lembra, principalmente dos filhos e da mãe. Porque você fala, minha mãe, nós somos 2 irmãos, né? Eu e o mais novo, o Jadiel. E meu irmão, graças a Deus, nunca saiu da casa do Senhor, nunca mexeu com vício nenhum. Agora já eu, que era o mais velho, que era para dar exemplo, entrei no crime de vez. Você tem 2 filhos. 2 filhos. Qual que é a idade deles? A Giovana tem 10 e o Davi tem 7.
Então a Giovana, ela já tem noção Já do que aconteceu, porque ela pegou algumas coisinhas. pegou, E ela ela fala tem, sobre isso, você fala, fala com ela sobre fala isso? direto. Como que é? Ela fala assim, só que assim, eu não vou mentir, tem hora que pô, umas perguntas que ela faz, eu não estou preparado para responder. Só que assim, eu vou falar uma parte assim bem interessante desse testemunho, foi que eles fizeram campanha para me voltar para a igreja. Eita, que gracinha! E eu lembro que eu chegava em casa, drogado, aí eles começou a campanha. Aí foi aí, assim, Deus tem a forma de trabalhar. Eu fui vendo aquilo, sabe? Eu falava, meu Deus, olha isso, fazendo campanha pro pai deles. Uma coisa que era pra mim, tá? Presente, sendo diferente, entendeu? E ele fazia campanha, a Giovana mesmo, pegava a Bíblia e lia, mas o Davi fazia campanha, orava no pé da cama todo dia. E é difícil, assim, não é fácil não, a gente vê que, querendo ou não, o homem ele é o pilar da casa. Ele é o pilar da casa. Só que naquele momento eu não estava sendo o pilar. Tipo assim, a estrutura tinha desabado, sabe? Hoje, meus filhos, eu olho neles assim, também é uma das inspirações para mim não voltar para onde que eu estava, porque não é fácil, não é fácil. Hoje, você pode, assim, eu até noto a diferença que eles são comigo. Eles são bem diferentes comigo, sabe? Porque acho que tinha muito medo, pavor, porque às vezes a gente chegava alterado, né? E igual eu te falei aquela hora, papai, queria me mostrar alguma coisa e nem os cadernos deles eu olhava, não olhava nada que, igual eu te falei, é cegueira da droga. A droga, ela te cega de um jeito que você não E consegue. acaba sendo consequência das nossas escolhas. E são coisas que ficam, infelizmente, o nosso pecado ele tem consequência. Tem consequência e é grave. E é algo que vai marcar a sua vida, marca a vida deles. Infelizmente, eles não tiveram culpa, né? Mas eles têm testemunho para contar. Olha, desde criança, a fé deles é grande. Tem umas fé que né? você não está entendendo. A fé Hoje... deles é bonita demais, a fé deles. Exatamente. Hoje a fé deles é alimentada pelo testemunho assim, que eles têm para contar. Hoje eu faço o possível para mim poder permanecer de pé, porque assim, eu vi que até o jeito deles me tratar mudou, sabe? Minha menina, ela era meio cunhada, sabe? Ela não chegava, agora eu já chego, me abraça. Meu menino sempre foi um grude comigo. Só que por causa do vício também, teve uma época que ele ficou meio assim, né? Não, pai, não. Pedia pra me dar um beijo. Não, pai, não quero dar beijo, não. Mas agora eu chego de serviço. Oi, pai, você já chegou? Então é um combustível. É um combustível para mim chegar onde é que eu cheguei também, meus filhos. Quando você falou que descarregaram a arma em você, me conta como foi isso. Tinha um forró lá do bairro, né? Forró muito conhecido e... Assim... Tinha uma rixa com um rapaz, inclusive hoje ele também já morreu, não está mais entre nós. É o tal do vulgo Paraná, que eles falavam. O rapaz também era meio problema. E assim, ele passou no carro e eu estava na bicicletinha GTS, eu pedalando na bicicletinha para ir lá vender droga, sabe? No forró, porque a frente do forró, na madrugada, é onde é que o povo mais usa e a gente mais vende. Onde é que você faz muito dinheiro. E de repente eu só ouvi ele falando, te achei agora acabou pra você. E eu lembro que eu também tava com o revólver na cintura e eu arranquei o revólver, só que o revólver não saiu nada, só o dele que saiu. Aí foi uma PT, né? Acho que foi uns 11 tiros que ele deu pro meu rumo. Assim, e eu comecei a pedalar a bicicleta e estava passar assim, perto do ouvido. Só o barulhinho, eu fazia assim... Achando que tava desviando. Achando que tava desviando, mas era a mão de Deus, né? Porque a gente não sabe trabalhar de Deus. Assim, hoje, assim, eu conto essa história, assim, mas na época eu fiquei bastante receio, sabe? E essa noite foi quando eu mais um parceiro ali também juntou, e nós foi numa moto, e foi num bairro também aqui da cidade, e o cara que atirou, infelizmente também não tá mais aqui, entendeu? A gente fez o que não devia fazer. Hoje eu arrependo muito, porque é só Deus que transforma, sabe? É só Deus que liberta, mas nessa noite mesmo eu achei que eu ia morrer, porque... Só que a gente, igual eu tô te falando, na hora do aperto, meu Deus, me socorre, meu Deus, me livra, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Mas a gente não vê que é a gente que procurou, entendeu? Inclusive, depois que ele fez isso aí, não foi na mesma noite que a gente foi resolver essa situação, não. Ele me deu os tiros, a gente que é malandro, a gente sabe, né, que era malandro na época. Eu falei, ele não vai voltar lá de novo, por isso você vai pra lá, ué. Ele foi embora, eu voltei pro mesmo forró e fui vender minhas drogas.
Entendeu? Eu fiquei lá a noite, a madrugada inteira. Fez meu dinheiro e fui embora. Meu Deus. E eu lembro que tinha muitos amigos meus, hoje também, a maioria não tá mais aqui, desses meninos que estavam lá nesse dia, não estão mais aqui, e eles falavam, moço, vai embora, esse cara vai voltar aqui. Eu, que vai voltar aqui, rapaz? Que nada. E mesmo arrancando o revólver me atirou no dia, moço, na hora. Ziel, esse dinheiro que você conseguiu no tráfico, o que você fez com ele? Usei de droga. Tem pessoa que nasce pra isso. Mas tem pessoa que entra por, como é que fala, curiosidade. Entra por besteira. Porque não adianta, tudo é um dinheiro amaldiçoado. O dinheiro do tráfico é um dinheiro amaldiçoado. Tem pessoas que tá certo, conseguem levantar, comprar carro, casa, mas para alguns também não, porque igual eu sempre falo, não adianta, você pode até correr do seu chamado, mas o chamado não corre de você, entendeu? E Deus também, eu creio que Deus quer me prosperar, eu na vida certa. Porque se ele me prosperasse na vida errada, eu ia falar que era eu que tinha corrido atrás. E você ia estar lá até hoje. E eu ia estar lá até hoje, eu nem tinha saído. Ou talvez, igual ele falou, tinha descido da sepultura, né? Você, alguma dessas vezes, você chegou a ser preso depois dessa vez que você eu não cheguei a ser... era menor de idade? Fui preso com 180, que é receptação, né? E de maior eu também não cheguei a ser preso, mas eu respondi, porque saí fora do flagrante, como se diz, né? Mas eu respondi o crime e foi só esses mesmo. Como que o mundo te olha hoje, você sendo um ex-detento? A maioria das pessoas, assim, quando a gente fala que é crente, essa pessoa até dá uma oportunidade melhor, porque crê na mudança, entendeu? Mas muitos também falam assim, não, isso aqui... Apesar de eu não ser aquele todo tatuado, todo embaçado, que o que manda muito é o jeito de você falar, entendeu? Mas muitas vezes a sociedade despreza ainda. A sociedade dá uma olhada assim, aí... Mas questão assim de currículo, emprego, assim, é tudo normal. Graças a Deus, Deus tem me dado as pessoas certas, Deus tem trabalhado de forma certa, onde é que eu chego, eu sou bem recebido. É a importância que eu te falei das pessoas não desistir da gente. E quando você tem uma profissão, igual tem minha profissão, e eu sou muito conhecido pela minha profissão. E eu executo, graças a Deus, é um talento que Deus me deu. E o que você faz hoje? Hoje eu mexo na área da estética automotiva. Trabalho com polimento, com lavagem detalhada, higienização e, querendo ou não, foi na época que eu mais precisei o Rony, vou até falar o nome dele aqui, ó, o Rony da Luz Centro Automotivo, que é uma das pessoas que decidiu investir em mim. Que eu cheguei lá na oficina dele e falei, eu sei fazer polimento. E peguei um carro lá e fiz um trem lá, o trem ficou mais feio do mundo. Aí ele chegou e olhou na minha cara assim, mano, você não sabe fazer nada não, cara. Meu Deus. Aí eu, naquela, né, falei, moço, vou voltar pro crime então. Aí eu não tô querendo trabalhar, o cara não deixa, fala que eu não sei fazer o trem. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu vou investir em você, cara. E ele me passou passo a passo da estética automotiva. Hoje, se eu sou um profissional, é por causa do Rony e da Sasha, da Luz Centro Automotivo, lá no bairro Morada do Sol. Esses daí, eles, igual eu falo, é um paizão também pra mim na fé, eles são diferentes. Investiu em mim, em tudo que eu sei na minha profissão é eles. E onde é que eu chego, se eu posso falar, não pode ligar pro Rony da Luz, ele fala, não, pode contratar. Entendeu? Então, ele, através de Deus, primeiro e segundamente eles, porque se não fosse eles, nem profissão eu tinha. É verdade. É desse jeito. Depois que você voltou para a igreja, tem algum testemunho que você tem interesse em contar hoje para nós? Depois que eu voltei para a igreja? Ou algo que Deus te restituiu, que Deus te deu, que você quer contar pra gente? Deixa eu ver. Tem muitas coisas que Deus já restituiu na minha vida, né? Igual eu te falei, tava com um problema, né, no coração. Esse aqui é meio forte. Tinha uma mancha no pulmão também, que foi onde os médicos chegou e falou assim, esse aí, meu filho, você pode contar nos dedos daí que você não vai 6 meses mais, não. Aí eu lembro uma cena que, inclusive ele tá ali, gente, ó, porque vocês não estavam vendo ele tá atrás da câmera ali. Eu fui pra UPA e eu tava até meio assim, né, nessa época. Tava drogado, mas drogado mesmo. Eu fui pra UPA passando mal. E o médico foi e me falou isso.
falou, ó, meu filho, você tá usando tanta droga que você não tem mais nem 6 meses de vida mais, você vai morrer. Seu pulmão tá assim, seu coração tá assim, assim, assim. Aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei e ele... O que foi, mano? Eu nunca te vi assim, porque eu sou um cara, vocês estão ligados, né? Eu já gosto de chegar fazendo todo mundo rir, brincar com todo mundo. E eu cheguei já chorando, falei pra ele, ó, mano, se acontecer alguma coisa comigo, com meus filhos, cuida dos meus filhos pra mim. E hoje, você perguntou se Deus restituiu alguma coisa na minha vida, os médicos falam que eu não tenho nada. Que o pulmão tá normal, o coraçãozinho tá normal. Tem uma arritmia, mas isso aí também Deus já tá entrando em providência. Creio eu que Restituiu a sua saúde. Ele restituiu minha a saúde. sua família, né? Restituiu tudo. Sua harmonia em casa. Aham. Me restituiu. Aí outra coisa também, o que eu mais tinha saudade, ele restituiu meu contrabaixo. Contrabaixo, meu Deus do céu, ali é minha paixão. Eu tô prazer de tocar pra Deus, sabe? Você acha que quem tá em cima do altar tem mais ataque espiritual? Sofre ataque espiritual. E é bastante. Quem tá no altar, principalmente aqueles que intercedem pela vida da gente. Entendeu? Igual eu tive certas situações que eu fui interceder pela vida de um rapaz ali, que a gente não pode falar o nome, né, que é antiético, mas enquanto eu expulsei o que estava nele, eu fui dormir cheguei em casa para dormir e veio em mim e me enforcou. E falou assim, ai de você se continuar falando para ele, do homem lá de cima, entendeu? A gente sofre ataque espiritual. Outra vez também porque todo parceiro meu que eu vejo, né, eu falo assim, ô mano, Jesus ainda é o mesmo, olha o que ele fez na minha vida, o que ele pode fazer na sua também. E eu cheguei em casa e também, e assim, a gente sente aquela opressão, só que aí já começa a orar, fala, meu Deus, eu repreendo toda a opressão do inimigo, porque eu tô falando do Senhor. E o diabo não tem mais poder que o Senhor na minha vida. Então, é muita opressão que a gente sente. Opressão, ataque espiritual. Ziel, deixa eu te perguntar, como é que tá a sua relação com a sua mãe? Como é que era? Calma. Como é que era e como que tá hoje? A mãe é mãe. A relação não muda, porque pode ser... O filho pode ser o que for, o filho pode aprontar o que for, mas sempre que eu precisava eu ia na casa dela, ela estava lá. Entendeu? Ela estava lá e... A gente sabe quando a mãe da gente tá sofrendo, sabe? Às vezes ela não chegava, porque também várias vezes ela chegou em mim, né? E eu falava, mãe, a senhora tá doida, a senhora não tá normal, não vai falar desse trem de Deus pra lá. Só que a velhinha nunca desistiu, né? Às vezes, eu me lembro uma cena também que eu cheguei, essa cena ela é quase 4 horas da manhã. Isso tem muitos anos atrás. Você falou da minha mãe agora, eu lembrei, você veio na minha mente. Eu cheguei, tinha um clube aqui da cidade, muito conhecido. E nós foi pra lá e eletrofunk, droga, e eu cheguei em casa, minha mãe tava de joelho, no pé da cama. Aí eu lembro que ela levantou e falou assim, ó, nessa época ela ainda tava com meu pai, né? Hoje eles não estão juntos mais, não. Minha mãe casou de novo. Mas nessa época ela estava com meu pai e ela pegou e falou assim, ó, agora eu posso dormir em paz. Você está dentro de casa. Então ela nunca mudou comigo. Minha mãe é minha mãe. Eu não abro mão dela hora nenhuma. E eu acho que ela também nunca abriu mão de mim. E se eu estou vivo aqui também é a oração dela. Mas você percebeu que depois que você voltou para a igreja... A alegria dela é diferente. Diferente. Que ela também teve uma época que ela também deu uma desfalecida da igreja, sabe? Só que agora eu vejo que ela vai também para me ajudar, sabe? Fala, mãe, você vai na igreja hoje? Não, eu vou, ué, vamos na igreja hoje. Projetos que a gente faz na igreja, ela vai, meu filho. Ela tá dentro. Vai, meu filho. Mesmo ela tá passando por uns problemas também de saúde bem complicados, sabe? Inclusive tá marcada uma cirurgia do joelho dela. Porque minha mãe, desde quando você conheceu ela também, você sabe como é que é, né? Sempre trabalhou. Não tenho vergonha de falar que a minha mãe foi uma empregada doméstica, até hoje mexe na área da limpeza. Mas assim, devido a ela trabalhar tanto para poder cuidar de nós, porque eu até os 13, 14, 15 anos, não, até 16 anos, minha mãe comprava roupa para mim, porque eu só pegava dinheiro para mim usar droga, e o dinheiro que eu pegava, e trabalhou bastante. E hoje tem consequência disso. Pelo fato dela ter se esforçado bastante, pelo fato dela ter... Ela deu a vida dela por nós, né? Isso que é a verdade. Você chegou a roubar sua mãe alguma vez para comprar droga? Não, isso Não eu nunca chegou cheguei. nesse ponto? Não cheguei nesse ponto, não. Mas dos outros da rua, ixi, assalto era quase todo dia. Carro, moto.
Porque hoje em dia tá mais difícil. Eu falo até pra nova geração que tá vindo aí, rapaz, hoje em dia se você for, você pode ir hoje, amanhã você voltar pra casa no caixão, mas naquela época não tinha esse tanto de autoridades que tem hoje. Foi naquela época que tinha aqueles arrastão de telefone, eu acho que você lembra como é que era. Inclusive, muitos parceiros meus já morreu. Muitos que eu conheci também, que eu avisei, falar, rapaz, não entra no crime, que o crime não é brincadeira. Não tá aqui mais hoje. Só esse ano mesmo, esse ano, acho que eu perdi 5 amigos meus que eu conhecia. Porque a gente sabe que esse caminho é a morte. É a morte. E assim, foram pessoas que eu tentei avisar. Falei, mano, não vai não, que o trem dá errado. E insistir em ir. Entendeu? O ano passado eu perdi 2 no mesmo dia, que a polícia matou os 2. Eles tiraram a vida de um rapaz num frevo ali da cidade e a CPE entrou e matou os 2. Entendeu? Trocou tiro com a polícia. Então, é complicado. Quem tá querendo entrar aí no mundo do crime, cuidado. Cuidado, porque não tô puxando o saco da polícia, né? Mas, infelizmente, em Rio Verde é uma cidade que ela é protegida. Hoje em dia, no crime não se cria. O crime aqui dentro de Rio Verde não vai mais, não. Não vai. Qual que é o conselho que você dá para quem está te assistindo hoje? E uma palavra de Deus que você deixa aí. O conselho que eu dou para quem está me assistindo hoje é que se você não conhece Jesus, se você não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, entrega sua vida para Ele. Porque é Ele que transforma, é Ele que muda. E a palavra que eu deixo é: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando eu falo cansado e oprimidos e sobrecarregados, não é só as pessoas que estão no tráfico, não é só as pessoas que estão nos vícios. São as pessoas também que, às vezes, quando vai dormir, uma ansiedade bate no seu travesseiro. As pessoas que estão na depressão, que querem se matar todo dia se cortando os braços. As pessoas também que estão num relacionamento abusivo. Entendeu? As pessoas que a mãe despreza, as pessoas que o pai despreza. Quando Jesus fala na Bíblia sobre se vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ele não separa por classe. É todos. Todos. Então eu não sei qual que é a área que você está cansado, eu não sei qual que é a área que você está oprimido. Mas eu vim para te falar que hoje, Jesus marcou essa data para me falar para você hoje que Ele pode aliviar o seu fardo. Ele pode aliviar a sua dor. Eu te garanto que quando Jesus entra, não tem tristeza, não tem, problemas que Ele não possa resolver. Não estou te falando que quando você for para a igreja, não vai ter problema nenhum, porque aí eu vou te falar um negócio. Aí que as coisas vai ficar bom, vai ficar abençoada. Mas assim, quando você está com Jesus, você passa por todas elas assim, você fala, meu Deus, como é que isso aconteceu? Como é que eu passei nisso aqui? Inclusive, quando nós estamos em Cristo, nós sentimos paz, né, Zé? Sentimos paz. Mesmo a gente passando por problema, por dificuldade, a gente olha assim a vida de uma maneira diferente. Porque a gente sabe que Ele é único. Já teve situação de eu falar, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Eu não tenho R$1. E no dia deu Jesus pegar e mandar o valor exato também. Não mandar nem mais nem menos, o exato. E aí faz a gente descansar no Senhor. E faz a gente descansar no Senhor. Então, para aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um testemunho forte. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa que você deseja falar? Não, somente até aqui mesmo. É? Somente até aqui mesmo. Muito obrigada de coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te livre de todo perigo, de todo mal. Que o seu caminho seja aí repleto de vitórias e bênçãos do Senhor. E que eu sei que a sua trajetória ainda não termina e está bem longe de terminar ainda. Seu projeto é muito lindo, que você me apresentou. Eu fico muito feliz que o Senhor tenha nos dado essa oportunidade de reencontrar o projeto Jesus nas Ruas. É um projeto que eu estou apegada, eu estou firme. E se Deus quiser, nós estaremos aí de novo. É um projeto, para quem não sabe, onde a gente vai para as ruas levar alimento humano, né, físico e espiritual para moradores de rua,
para pessoas que estão em estado de rua, para as pessoas que saem nas ruas para balada, que porventura estão por ali. Então a gente pega todo tipo de pessoas que estão naquele momento na rua. É um encontro marcado por Deus. Por Deus, porque não tem como explicar. A gente se depara com pessoas que eram juízes, que eram agrônomos, que eram professores, que eram psicólogos, que hoje estão na situação que... aí entra aquela parte que eu falei no começo, né? Aos olhos da sociedade não é ninguém. Não tem jeito mais. Não é ninguém, mas são pessoas que têm um coração e eu tenho a certeza que quando o coração está batendo ainda há esperança. Ainda há esperança. É por isso que o nosso tema lá, você já viu no Projeto Jesus nas Ruas, né? Ainda há esperança para a árvore cortada. Entendeu? O Projeto Jesus na Rua não é um projeto que é só da minha igreja, é um projeto que não prega placa de igreja, lembrando isso. É um projeto que também está aberto para voluntários, né, que quiser abençoar esse projeto. Estamos aí. Inclusive, sábado agora nós vai estar fazendo a obra de novo. Se Deus quiser, agradeço a Rutinha também, mais o esposo dela, que foi na segunda etapa, né? A segunda etapa foi bem abençoada. Bem abençoada. Nós saímos, eram às 11 horas, voltou 7 horas da manhã, né? Eu tava comentando hoje, quem vai para a rua de madrugada parece que está em outra dimensão. Outra dimensão. Né? Não parece que a gente está no mundo que a gente vive. A segunda etapa foi bem complexa. Até pessoas esfaqueadas veio falar com nós, né? Pedir ajuda. Não parece que a gente vive no mesmo mundo que aquelas pessoas. Então é muito impactante. É muito bom ver que você saiu desse lugar e hoje se coloca prontamente a voltar lá para pregar o Evangelho. Que você sabe que isso muda e transforma. E eu quero dizer para você que se você está assistindo esse vídeo e está com medo de cumprir o chamado do Senhor, não seja como Jonas, tá? Não corra. Volte e faça o que Deus te mandou. Então, vá cumprir o chamado do Senhor, vai pregar o Evangelho aonde Deus te tirou. De onde Deus te tirou é aonde Ele vai te usar para pregar o Evangelho. Amém. Muito obrigada pela sua presença aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar para ajudar a palavra do Senhor a ser propagada e espero que você volte no próximo vídeo. Tchau, a paz do Senhor. Paz do Senhor.